Três vezes no livro de Joel, o profeta usa a palavra, o verbo cortar. Cortar. E eu quero falar com você hoje sobre cortar, o corte. Coisas que cortamos da nossa vida que não deveríamos e coisas que deveríamos e não cortamos. E por que a palavra de Deus nos ensina sobre cortar certas coisas? Preste muita atenção. Lá em Joel, capítulo 1, ele fala, essas três instâncias são todas no capítulo 1, nos versículos 9, 13 e 16. No 9 e no 13, ele fala que foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. E os sacerdotes, ministros do Senhor estão entristecidos. Ele fala no 16 que, como consequência do que o povo havia feito, não é? A situação econômica do país, como nós vemos no livro de Joel, era sem precedentes. A pobreza, a miséria, a devastação, as pragas dos gafanhotos devastaram tudo e o povo ficou na miséria. Então, por causa daquela situação, as pessoas cortaram as ofertas da casa de Deus e a libação. Porque você pode imaginar, né? Você pode imaginar as pessoas perdendo tudo, então elas pensam assim: e aí, a gente vai no templo, a gente vai buscar Deus, vai orar a Deus? E alguém falou assim: não, como é que a gente vai orar? Como é que a gente vai buscar Deus? Onde está Deus que deixou tudo isso acontecer? Mas a gente não vai ofertar, não vai devolver as primícias? Não. Não, olha só, a gente não tem nada. A gente não tem nada para nós, para comer, vai dar oferta lá para os sacerdotes. Então, você entende o que aconteceu na nação quando eles estavam enfrentando aquela desgraça, aquela situação caótica. E aí, no versículo 16, como consequência de tudo isso, ele diz: porventura o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? Então aí já não era mais só o alimento, as coisas físicas, mas também no coração a alegria foi cortada. O prazer, sabe? Quando a pessoa perde a esperança, perde a alegria de viver. Perde a alegria de viver. A alegria foi cortada. Quantas pessoas entram em depressão por causa dos problemas que elas enfrentam, as perdas que elas enfrentam? E a palavra de Deus, a Bíblia, não usa a palavra depressão. Mas quando a gente vê aqui que a alegria foi cortada, não é? Se a alegria foi cortada, sobrou o quê? Só tristeza, só desolação, desesperança. E essa é a situação de muitas pessoas quando são tomadas por uma profunda tristeza e não sabem o que fazer, não têm mais forças para sair daquela situação. Então, vamos entender aqui esta questão do corte. Quando a gente fala de cortar, por natureza, a ação de cortar é uma ação violenta, é uma ação agressiva. Você tem que ferir aquilo que você corta, seja um objeto, seja o corpo, qualquer coisa que você corta, você vai ferir aquilo, você vai dividir aquilo. É uma ação violenta, não é um carinho, é um corte. Então, quando nós cortamos algo, normalmente é porque queremos alguns resultados. Se eu corto algo da minha vida é porque eu quero me livrar daquilo, eu quero me separar daquilo, quero distância daquilo, quero jogar aquilo fora, não quero mais ter contato com aquilo. Quando eu corto, por exemplo, despesas, então eu tenho que reduzir, eu vou cortando certos luxos, eu vou cortando certos gastos que eu considero não tão importantes, eu corto isso, corto aquilo. Quando eu corto contato com alguém, é porque eu não quero mais a conversa com aquela pessoa, não quero mais influência, não quero mais a companhia daquela pessoa. Enfim, eu também corto, nós cortamos coisas que não prestam, coisas que nunca deveríamos ter permitido entrar
na nossa vida, nunca deveriam estar em nós. Mas aos poucos nós fomos tolerando e certas coisas, como sujeira que entra na casa sem você convidar, certas coisas vão entrando na nossa vida e quando a gente percebe, elas já estão causando dano. Então, às vezes, a gente tem que cortar coisas que não prestam, coisas que nunca deveríamos ter permitido entrar na nossa vida e estão nos atrapalhando. Então, logo nós entendemos, até pela palavra de Deus, que existem os cortes necessários, os cortes bons, e também os cortes errados, como foi no caso do tempo de Joel. O povo, veja, o mesmo capítulo menciona que havia sido cortada a oferta de alimentos do altar do Senhor Deus e a oferta em líquido também, que era a libação, mas o povo estava bêbado. Então, por um tempo, não faltou vinho, ainda não estava faltando vinho, ainda tinha vinho, mas o povo não estava mais derramando o vinho no altar, mas estava bebendo, enchendo a cara. Quer dizer, cortaram o errado. Então, às vezes a gente corta o que a gente deveria manter. Você corta, por exemplo, você para de falar com a sua esposa. Eu me lembro que eu tinha esse problema, já falei várias vezes, por causa de raiva, por causa de não saber gerenciar minha raiva, não saber dialogar com a minha esposa. Quando ela fazia algo que me irritava, eu cortava a comunicação com ela. Eu cortava o errado. Quando tem um problema, você não tem que comunicar menos, você tem que comunicar mais. Presta atenção, pega a dica, escreve aí porque vai cair na prova. Vou repetir. Se você tem um problema, não só com a mulher, com o marido, com o filho, com quem quer que seja, a hora não é de cortar a comunicação. A hora é de falar mais. Falar mais quer dizer ouvir mais, comunicar, trocar informações para que vocês possam resolver o problema de vocês. Mas o silêncio só faz os problemas enraizarem. E era o que acontecia comigo, com a Cristiane. Mas por quê? Porque eu cortava a comunicação com ela, por raiva. Mas eu cortava o que prejudicava. E assim também tem gente que corta, por exemplo, a ida à igreja. Não, estou indo muito à igreja. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então ela corta. Eu não estou falando que você tem que ir para a igreja todos os dias, mas eu falo que às vezes até o mínimo necessário a pessoa começa a cortar, porque ela está cansada, ela tem que estudar, ela tem que trabalhar, tem que ficar com a família, tem que limpar, ela tem que viajar. Então ela começa a pensar assim, não, domingo tá bom, domingo já tá bom. Né? Então ela vai cortando a frequência na igreja, vai cortando a leitura da Bíblia. Não, a Bíblia é muito densa, é difícil, sabe? Eu tenho que parar para ler e tal, e hoje não dá. Hoje eu acordei na correria, agora estou cansado e tal. Então a Bíblia vai sendo cortada, a palavra de Deus vai sendo cortada da vida da pessoa. As ofertas, como foi no caso do profeta Joel. Não, agora eu não estou podendo, né? Lembra? A pessoa, é muito comum isso entre aqueles que entendem que dizimar é só dar 10% para Deus. Às vezes a pessoa passa uma situação de aperto, igual no tempo do profeta Joel, e diz assim, não, esse mês eu não posso, mas mês que vem eu dou dobrado. Esse mês eu não posso, mês que vem eu dou dobrado. Quer dizer, ela corta do altar, de onde ela nunca deveria ter cortado, mas não corta outras coisas que ela deveria cortar na vida dela. E eu quero deixar bem claro que isso aqui não é sobre oferta, tá? Eu não estou cobrando dízimo de quem não está dando dízimo, oferta de quem não está dando oferta, não. Eu estou levando você a uma reflexão que está lá escrita no livro do profeta Joel, que certos cortes que nós fazemos na nossa vida, coisas físicas que nós vamos cortando, que nunca deveríamos ter cortado, começam a cortar também a nossa alegria, começam a cortar também a nossa paz. Quando você corta o que é bom, você corta o bem. Você corta uma prática do que é bom, você vai cortando o bem que aquela prática produz em você. Há certas coisas que produzem o bem. Naturalmente, atitudes boas. Você vai cortando o bem que você tem que fazer, você vai cortando a consequência que o bem também vai trazer. Ou traria, se não tivesse sido cortado. Então, há
lugar, a hora, há coisas que nós devemos cortar. Jesus falou, se a tua mão te faz pecar, corta. Né? Não literalmente, obviamente, ele estava falando. Se o teu olho te faz pecar, corta. Ele estava falando o quê? Note as coisas que te levam ao pecado. O meu celular me leva ao pecado. Eu tenho um aplicativo no meu celular que me leva ao pecado. Então corta esse aplicativo do teu celular. Deleta, apaga, bloqueia. Saia. Eu fico à noite vendo o celular, não durmo, aí eu acordo sempre atrasado. Então deixa o teu celular lá longe, deixa o celular na sala. Mas eu preciso do despertador. Então arruma outro tipo de despertador, que não seja o celular. Não sei o que você tem que fazer. Mas algo está te fazendo pecar? Corta. Uma amizade está te fazendo pecar? Corta. Um conteúdo que você assiste te faz mal? Corta aquele conteúdo. Não fica trazendo essas informações para diante dos seus olhos. Para que você ficaria enchendo a sua cabeça com o que não presta, com o que te traz dúvida, te traz medo? Então, você é inteligente, você é um ser inteligente. Você tem que avaliar o que tem que ser cortado e o que não tem que ser cortado da sua vida. Se você corta o bem, você vai cortar o fruto do bem. Você vai trazer o mal para a sua vida. Se você quer o bem e você quer cessar o mal, você tem que cortar as coisas más. Corte as coisas más da sua vida. Corte o pecado. Corte as distrações e tudo aquilo que te afasta, que te separa de Deus. Então, a tesoura, a faca, não é? Espiritualmente falando, ela pode fazer bem para você como pode fazer mal. É você quem usa, você que está usando isso. Então decida se há algo na sua vida que você precisa cortar, que você não está cortando. E se há algo que você cortou em nome da economia, em nome da preguiça, em nome de não tenho mais tempo, sabe? Você cortou aquilo que você não deveria ter cortado e agora você está pagando um alto preço, porque a sua alegria também foi cortada, o casamento, o amor, a paz, a comunhão com Deus, tudo isso está sofrendo porque você cortou certas coisas que você nunca deveria ter cortado na sua vida. Avalie e veja se você está fazendo os cortes certos. Se você chegou até aqui, é porque você quer ser uma pessoa melhor. Eu te desafio a escolher uma coisa que você aprendeu no vídeo de hoje, colocá-la em prática. Eu te vejo aqui na próxima vez.